Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Acho que já falei esse tema aqui uma vez. E quase toda vez que eu falo sobre esse tema, eu gosto de lembrar que uma das grandes interrogações na minha vida era o que era fé. Porque parece uma coisa tão abstrata, né? Mas é muito concreta. E Jesus, quando chamado por aquele pai aflito, ele falou, traz o menino, né? Vamos ver. E ali ele doutrinou o espírito, vamos falar assim, maldoso, que estava atormentando o menino, que ali chama de demônio, mas o espírito foi embora, o menino sarou na mesma hora, e os discípulos ficaram espantados, né, assustados. Por que ele deu conta e a gente não? E pergunta para ele, o que ele faz? Fala que eles eram incrédulos, por isso que não funcionou, né? A gente tem que ter confiança. Acho que a palavra-chave é confiança. Se a gente mesmo não acredita, como é que o outro vai acreditar? Quanta gente fala, né? Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa falando. O espiritismo é muito bonito, pena que é ficção. Ali a gente fica com piedade, né, de uma pessoa dessa. Sinal que ela não estudou nada, que não sabe nada, está conversando pelos cotovelos. Porque, na realidade, a doutrina espírita, ela é muito concreta, não é fantasia, e ela é real. À medida que nós vamos vivendo os fenômenos, observando as coisas que acontecem, nós vamos percebendo quão rico é o espiritismo. Então, quando Jesus fala disso, né, dessa fé, da credulidade, eles eram incrédulos, então não iria fazer nada mesmo. A gente observa o mundo moderno. O passista, o médium, ele está em nome de Jesus, fazendo o trabalho que Jesus precisa de mãos colaboradoras. Mas a fé não é uma receitinha, não se prescreve. Você também não impõe fé para ninguém. Fé é uma condição íntima, é uma condição de alma. Quanto mais a pessoa tem fé, mais suave ela é. Olha, diz o Evangelho que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Olha que beleza. Esperança e caridade. Já falei isso aqui também, mas vou repetir. Quando Barçanufo esteve vivo, andando pelas ruas de Sacramento, ele usou muito essas três palavras. Por quê? Porque ele atribuía àquele povo o espírito, o incentivo de tudo aquilo que era esperança. A gente tinha que ter esperança para mudar o mundo, para fazer as coisas. Tinha que ser caridoso para transformar o amor em coisa concreta. Aí vem a fé, que é mãe das duas virtudes. Que beleza! Não é uma beleza? Saber disso e não ter vergonha. Tem gente que tem vergonha de demonstrar a fé que tem. E o Evangelho vai falando que nós temos duas fés. Uma fé divina, que é a fé em Deus, fé nas coisas sagradas, né? E a fé humana. Nós, como estamos aqui frente a frente, a gente acredita mais na fé humana. Porque na fé humana, nós vamos trabalhando, acreditando
no irmão, no companheiro, nas pessoas que estão à nossa volta e acreditando em nós mesmos. Olha, de repente, o fulano fica assim, mas essa vida está ruim, essa vida só deprê, né? Mas aí ele muda de atitude. O que é isso? A vida é bela. É o que a gente fizer dela. Vamos trabalhar, vamos ajudar. Quantas pessoas dão para a gente lição de vida, de otimismo, que garante a crença e a fé dela? Eu já contei uma história aqui, mas o povo muda, eu vou contar de novo. Um professor de sociologia, começando a profissão, chamou os seus alunos para fazer uma pesquisa numa vila muito pobre. E nos Estados Unidos, uma cidade interiorana, mas que tinha uma faculdade, né? Levou a moçada para lá e fez uma pesquisa numa escola com 200 crianças. Hoje a gente não faz com isso tanto, né? Às vezes até faz, mas crianças é diferente. E ele e os alunos fizeram a pesquisa com os meninos. Terminou a pesquisa, concluíram: todos esses jovens morrerão antes de 21 anos. Aí o professor voltou para a escola, a turma mudou, o tempo passou, a pesquisa ficou engavetada. Aí já no final da profissão dele, 25 anos depois, uma nova turma, ele chama a turma para ir lá avaliar aquela pesquisa. Foi. Olhou papel por papel. Primeiro não achava os papéis, porque tinha passado muito tempo. Não tinha o dossiê de cada criança montado. Aí andou, até que encontrou uma professora que foi daquela turma. A professora já velhinha, porque quando eles foram a primeira vez, ela já era velha, e mais 25 anos depois ela estava bem velhinha. Mas era lúcida. Aí foi mostrando as fotografias, perguntando, né? Desse total de 200 pessoas, agora homens, concluiu que 8 deles ela não saberia dizer. Porque mudaram, porque foram embora, ela nunca mais soube notícia deles. Então, desses 8, ela não sabia nada. Os outros, ela foi informando. Fulano era dono de um armazém, fulano era dono de um boteco, outro fulano, ali tudo da redondeza. E foi devagarzinho, descobrindo que eles não tinham morrido, não. E que eram todos homens de bem. Pobres, alguns não alcançaram, né, o topo da sociedade, mas aquele pouquinho que ficou por ali era tudo gente decente. E foi conferindo, os outros viraram doutores, cientistas, jornalistas, todos com curso superior. Ninguém virou bandido. Aí o professor falou, gente, como é que a gente erra uma pesquisa dessa? Alguma coisa interferiu para mudar aquele diagnóstico. Aí perguntou para ela, o que houve de diferente para que eles não se tornassem bandidos? Porque a nossa previsão é que eles tornariam bandidos e morreriam até 21 anos. Ela falou, aqueles meninos, virava não. Eu os amava muito. Dedicou a vida àquele grupo para tirar da rua, para dar uma dignidade, para dar amor de mãe, para ajudar aquela sociedade. Isso é fé, fé humana. Por quê? Porque acredita no que faz. Kardec, quando sentava altas horas da noite, sem comer nada, e a mulher ali por perto assessorando, dando alimentação, dando remédio,
as coisas para que ele continuasse escrevendo noite afora, era um ato de fé. Sabia que estava a serviço dos espíritos, mas para uma sociedade melhor, para um povo mais feliz. E ali escreveu o Pentateuco, né, kardeciano. Hoje faz aniversário o Livro dos Espíritos. Mas os outros livros também, muitos, escreveu à luz de lamparina, altas horas da noite, queimando os olhos e a paciência também, né, vamos dizer assim, para deixar para nós um roteiro de luz. Isso é fé ou não é fé? É uma crença, é uma confiança sem limite. Deixava ali para a gente um começo, vamos dizer assim, né? E como ele achava que aquilo ia resolver, de repente começou a receber crítica, ficou muito triste. Fazia para o bem e nada. Aí um dia recebeu em casa um livro, um dos livros dele, que um rapaz, buscando o suicídio à beira do rio, passou a mão, vamos falar assim, no parapeito da ponte, e ali encontrou um livro. E no livro tinha uma frase: este livro salvou a minha vida. Aí ele pegou o livro, ficou assim, interessado, leu o livro e colocou, e a minha também, e mandou para o Kardec. Chegou numa hora que ele estava achando que não valia a pena. Aí deu maior injeção de ânimo e ele continuou. E até hoje acho que ele não desistiu de nós, não. Ele ainda está trabalhando para que a gente aprenda mais, para que a gente saiba mais, para que a gente conheça essa doutrina nas coisas minuciosas dela. Porque o Espiritismo é realmente uma doutrina que preenche a nossa alma, que dá para a gente essas consolações da música ali, né, do Evangelho, Evangelho de Luz. E não é só Evangelho de Luz. Gente, há pouco tempo alguém me convidou para fazer uma palestra e pediu que eu fizesse a palestra com temas do livro Céu e Inferno. Eu vou ser sincera, nunca tinha lido nada do Céu e Inferno, mas eu tenho o livro lá em casa, desde adolescente. Aí peguei o livro, fui preparar para falar o que a pessoa pedia. Que maravilha, que tesouro! Quem nunca leu o Céu e Inferno, aproveite, porque é maravilhoso. Uma linguagem simples, a gente entende tudo. De outra feita, a minha mãe, pessoa muito simples, falou assim: gente, eu queria tanto ler a Gênese, mas eu não dou conta de ler esse livro, não. Aí eu e meu irmão também faz palestras, que somos estudiosos de Espiritismo, falamos: não, então vamos fazer o seguinte, um dia da semana a gente vai estudar a Gênese. Abrimos uma hora de estudo na nossa casa, já lá pelas 10 da noite, que era a hora que a gente chegava em casa, e começamos a ler a Gênese. Que é aquilo? É um livro que é um poema, deve ser lido para toda pessoa que gosta de coisa bonita. Há uma simbologia, há um jogo de palavras mostrando a grandiosidade de Deus, dos planetas, e a pequenez de nós, homens, de seres humanos, que estamos buscando alcançar esses lugares e essas pessoas. Aí a gente tem uma frase lá que compara a gente com um grão de areia. Será, né? De repente o grão é mais útil do que muitos de nós. Vale a pena também ser lido. Então, nesse dia do livro espírita, a gente convida o povo para ler, para estudar. Com Kardec nós temos 5. Na realidade eles são 7, mas 5 é básico. Agora, com Chico Xavier,
nós temos quase 500. Dá para ler, não dá? A biblioteca é grande. Dá bem para pegar um livro e ler. Essa semana, fazendo uma cirurgia de olhos, eu fiquei pensando, gente, se eu ficar cega, eu não li A Caminho da Luz, que eu tenho na minha biblioteca desde que eu comecei a montar a minha biblioteca. E todo mundo que lê fala que é uma beleza. Eu já li pedaços para fazer palestra, coisa assim, eu já li. Mas pegar e ler de introdução ao final, nunca. Agora, graças a Deus, não fiquei cega, eu vou ler. Né? Está na hora. Bom, então a fé, que tem essas características de humana e divina, né? E a fé inabalável mesmo é a fé divina, porque ela é a fé divina, não, é a fé religiosa, porque ela é que nos dá condições de fé divina. O que acontece? Quando você percebe a fé que não titubeia, que não tem fragilidades, que não é de interesse de ninguém, é uma fé robusta, aí você percebe que essa fé enfrenta os problemas da humanidade face a face, sempre com a mesma altivez, com a mesma verdade, com a mesma coragem. Essa é a que nós chamamos fé divina. Mas a gente observa que também tem outras duas colocações. Nós temos uma fé, eu vou dizer, cega, uma fé ingênua. Eu acho que eu prefiro o nome ingênua do que cega. É aquela fé que a gente acredita porque acredita. Mas você acredita em Deus por quê? Ah, porque eu acredito. Você faz novena, você faz isso, por quê? Porque eu acredito. Agora, quando a gente vai para a fé raciocinada, para a fé que faz com que a gente mude os nossos parâmetros, aí nós temos certeza. Você tem fé em Deus por quê? Porque eu sei que Deus existe. Deus é Pai de toda criatura, meu também. E nessa certeza, todas as coisas que eu vejo na natureza, eu agradeço a Deus. Então, Deus é uma fortaleza que existe para cada filho seu. E a gente é muito chique, porque todo mundo é filho de Deus, não é? Quando a gente tem certeza, quando a gente, como diz Jesus, acredita, a gente move montanhas. Eu não sei se vocês têm observado, tem tido nesse momento muitos livros que falam de cura do corpo. E outras facções religiosas, outros grupos, têm falado muito que doença não existe. O que existe é pessoa que adoece. E a gente fica tentando, né, compreender isso, separar isso, porque quem sofre, por exemplo, diabetes é o maior controlador da vida do fulano. Ou ele se cuida ou ele vai embora cedo. Não tem jeito. E é um controlador porque ele dita as regras da sua alimentação. E a sua alimentação só vai bem, e a medicação, se as duas tiver um paralelo, se for proporcional. Caso contrário, nem remédio resolve, né? Então, a gente vai observando que a fé vai curando as pessoas, sim. Hoje, conversava com o meu acupunturista, e contando as questões dos olhos, ele falou assim, eu fui no médico uma vez, ele fez para mim uma catarata, depois uma lente. Ficou para eu voltar daí um mês. Aí eu não voltei mais, não tive tempo. 8 anos depois eu voltei lá. Cheguei e falei, olha, doutor, deve estar ruim que só, né? Porque era para voltar um mês, não voltei. Aí ele olhou e falou assim, você não precisa mais da cirurgia e nem da lente. Aí por quê? Porque você se curou. Curei? Como?
Falou, deve ser o seu hábito alimentar. E ele realmente tinha mudado a alimentação. Era carnívoro, era não sei o quê, não sei o quê. Passou para a medicina natural e passou só para vegetal. Largou as carnes de vez. Aí ele me contava isso hoje. Falei, pois é, tá vendo? Se curou. Fez um regime, fez uma mudança de hábito e se curou. Também nós podemos mudar os nossos hábitos. Hoje a gente não tem coragem de falar algumas coisas em público. Falar de Deus, falar de oração, falar de coragem, falar de família. Tem gente que prefere não ter a família para não ter que falar disso. Mas a gente sabe que é nesse campo da vida humana que nós vamos ajustando e vamos acertando as contas com os nossos antigos comparsas. Então, gente, fé, trabalho. Tiago diz que fé sem obras é morta. Então, de repente, não adianta só ficar rezando, esperando, não. Tem que sair à frente lutando, né? E gosto de falar isso aqui nessa casa, porque o grupo dessa casa trabalha muito. Eu sempre quero bater palmas para eles, mas não pode, né? Pode elogiar. Então, por isso que eu não elogio, viu? Mas continue nesse caminho, que é o caminho da produção, o caminho do progresso, o caminho da nossa felicidade. Trabalho, não julgar, caminhar, estar sempre buscando Jesus, orar, né? A oração faz muito bem. E não tem vergonha, não. Vai andando aí de ônibus, de carro, e vai rezando, vai pensando numa coisa boa que você leu. Crie o hábito de ler uma página todo dia de manhã, antes de começar a sua vida. Eu levei um livro lá para o meu trabalho. Antes de começar o serviço, eu leio uma página. Pode ser uma página pequenininha, gente. Mas você dá alimento espiritual para a sua alma. Jesus nos abençoe.